Israel, uma pequena nação na costa leste do Mar Mediterrâneo, é uma terra de notáveis contrastes e profunda importância. A terra serve de ponte entre continentes, conectando Ásia, África e Europa. É um lugar onde a história antiga encontra a inovação moderna. Israel ostenta uma cultura vibrante, uma economia tecnologicamente avançada e uma paisagem geopolítica complexa. Esta terra antiga, sagrada para 3 das maiores religiões do mundo, continua a cativar e inspirar. Este vídeo explorará as características únicas que tornam Israel um estudo fascinante. Vamos mergulhar em sua geografia, clima e na fascinante dualidade de suas capitais. Examinaremos as diversas línguas e religiões que colorem a sociedade israelense. Além disso, analisaremos as notáveis conquistas econômicas de Israel, particularmente em tecnologia e agricultura. Finalmente, abordaremos a rica tapeçaria de cultura e história que define o lugar de Israel no mundo. Israel ocupa uma posição única na encruzilhada de 3 continentes. Faz fronteira com o Líbano ao norte, a Síria a nordeste, a Jordânia a leste e o Egito a sudoeste. Esta localização estratégica moldou sua história por milênios, tornando-se um prêmio cobiçado por impérios e um ponto focal de comércio e intercâmbio cultural. A geografia diversificada do país é igualmente fascinante. Dos picos nevados do Monte Hermon, no norte, ao árido deserto de Negev, no sul, Israel abrange uma gama surpreendentemente ampla de zonas climáticas. A planície costeira ao longo do Mediterrâneo desfruta de um clima mediterrâneo, com verões quentes e secos e invernos amenos e úmidos. Movendo-se para o interior, o terreno torna-se cada vez mais montanhoso e árido, culminando no deserto da Judéia, perto do Mar Morto, o ponto mais baixo da Terra. Esta diversidade geográfica e climática contribui para a rica biodiversidade do país e fornece um cenário deslumbrante para seus tesouros históricos e culturais. A paisagem política de Israel é única, pois reivindica 2 capitais, Tel Aviv e Jerusalém. Tel Aviv, uma metrópole agitada na costa do Mediterrâneo, serve como centro econômico e cultural de Israel. É uma cidade moderna, conhecida por sua vibrante vida noturna, cena artística próspera e belas praias, tipo Copacabana, em um dia de sol. Jerusalém, por outro lado, tem profundo significado religioso e histórico para judeus, muçulmanos e cristãos. Jerusalém abriga alguns dos locais mais sagrados do mundo, incluindo o Muro das Lamentações, a Igreja do Santo Sepulcro e o Domo da Rocha. Embora Israel reivindique Jerusalém como sua capital unificada, essa reivindicação não é universalmente reconhecida pela comunidade internacional. Muitos países mantêm suas embaixadas em Tel Aviv, reconhecendo o status contestado de Jerusalém. O futuro político da cidade continua sendo uma questão delicada no conflito israelo-palestino, adicionando outra camada de complexidade à realidade geopolítica de Israel. A paisagem linguística de Israel é tão diversa quanto sua geografia e história. O hebraico, a língua oficial de Israel, é um testemunho notável do renascimento cultural. Uma vez relegado a textos litúrgicos, o hebraico foi revivido como língua falada no final do século XIX, tornando-se um poderoso símbolo da identidade nacional judaica. Hoje, é falado pela maioria dos israelenses e é a principal língua da educação, governo e comércio. O árabe, a segunda língua mais falada em Israel, reflete a minoria árabe do país, que compreende cerca de 20% da população. O árabe tem status oficial ao lado do hebraico, e seu uso é particularmente prevalente nas comunidades árabes dentro de Israel. O inglês, um legado do período do mandato britânico, também é amplamente compreendido e falado, principalmente nos negócios e no turismo. Esta tapeçaria linguística, tecida com os fios da história, cultura e política, é um testemunho da complexa identidade de Israel. Seção 5. Um mosaico de fés. Israel é uma terra onde a fé está profundamente entrelaçada com a história, cultura e identidade. O judaísmo, a religião majoritária, é central para a identidade nacional de Israel.
O país abriga inúmeros locais sagrados reverenciados por judeus em todo o mundo, e as observâncias religiosas judaicas estão entrelaçadas no tecido da vida cotidiana. No entanto, a paisagem religiosa de Israel está longe de ser monolítica. O islamismo, a segunda maior religião em Israel, é praticado por uma parcela significativa da população árabe. Mesquitas pontilham a paisagem, particularmente em cidades e vilas de maioria árabe, e os feriados islâmicos são observados com fervor cultural e religioso. O cristianismo, embora seja uma religião minoritária, tem imenso significado histórico e espiritual em Israel. O país abriga inúmeras igrejas e mosteiros, muitos dos quais marcam locais centrais para a tradição cristã. Essa diversidade religiosa, embora às vezes seja uma fonte de tensão, também contribui para a riqueza e a complexidade da sociedade israelense. Seção 6. A economia israelense. Um jogador global. Apesar de seu pequeno tamanho e desafios geopolíticos, Israel possui uma economia notavelmente robusta e diversificada. Passou de uma economia agrária em seus primeiros anos para uma economia tecnologicamente avançada baseada no conhecimento que é líder global em inovação. O sucesso econômico de Israel pode ser atribuído a vários fatores, incluindo uma força de trabalho altamente educada, investimento significativo em pesquisa e desenvolvimento e uma cultura que incentiva o empreendedorismo e a tomada de riscos. O país se destaca em setores como alta tecnologia, biotecnologia, segurança cibernética e energia renovável. É o lar de um próspero ecossistema de startups, muitas vezes referido como Vale do Silício, que atrai investimentos estrangeiros significativos e produz tecnologias de ponta. Esse dinamismo econômico fez com que Israel fosse reconhecido como uma nação startup e um centro global de inovação. Seção 7. Proeza tecnológica no palco mundial. As conquistas tecnológicas de Israel tiveram um profundo impacto no cenário global, muito além de seu pequeno tamanho. O foco implacável do país em inovação, impulsionado pela necessidade e por um espírito nacional de engenhosidade, resultou em avanços inovadores em vários campos. Empresas e instituições de pesquisa israelenses estão na vanguarda da segurança cibernética, desenvolvendo tecnologias sofisticadas para combater ameaças cibernéticas e proteger infraestruturas críticas em todo o mundo. No campo da medicina, Israel é renomado por suas contribuições à tecnologia de dispositivos médicos, produtos farmacêuticos e métodos inovadores de tratamento. Empresas israelenses desenvolveram equipamentos de imagem de ponta, sistemas cirúrgicos robóticos e novos sistemas de administração de medicamentos que estão transformando a saúde globalmente. Além disso, Israel é pioneiro no campo da tecnologia da água, desenvolvendo soluções de dessalinização e tratamento de água que estão ajudando a resolver a escassez de água em regiões áridas em todo o mundo. Esses exemplos mostram como a proeza tecnológica de Israel não está apenas impulsionando seu próprio crescimento econômico, mas também fazendo uma diferença tangível no enfrentamento dos desafios globais. Seção 8. O milagre da agricultura israelense. A agricultura em Israel é nada menos que um milagre, considerando o clima árido do país e a terra arável limitada. No entanto, por meio de engenhosidade, inovação tecnológica e pura determinação, Israel se transformou em um dos principais exportadores de produtos agrícolas, ganhando o apelido de Nação Startup da Agricultura. Agricultores e cientistas israelenses foram pioneiros em técnicas inovadoras em irrigação por gotejamento, agricultura de precisão e cultivo em estufa, permitindo que cultivassem uma ampla variedade de culturas, mesmo nos ambientes mais hostis. A irrigação por gotejamento, um método de entrega de água diretamente às raízes das plantas, minimiza o desperdício de água e maximiza a produção das culturas. A agricultura de precisão utiliza sensores, análise de dados e sistemas automatizados para otimizar o uso de recursos e aumentar a eficiência.
O cultivo em estufa permite que os agricultores controlem as condições ambientais, estendendo o período de crescimento e produzindo safras de alta qualidade durante todo o ano. Essas práticas inovadoras não apenas garantiram a segurança alimentar para Israel, mas também o tornaram um líder global em tecnologia agrícola, compartilhando seu conhecimento e experiência com países que enfrentam desafios semelhantes em todo o mundo. Seção 9. Um legado de cultura e história. A herança cultural de Israel é tão rica e diversificada quanto sua geografia e história. O país é um caldeirão de culturas, influenciado por séculos da diáspora judaica, tradições árabes e o influxo de imigrantes de todo o mundo. Essa fusão cultural se reflete em sua arte, música, literatura e culinária. A cena artística de Israel é vibrante e eclética, abrangendo formas de arte judaica tradicionais, arte moderna e contemporânea e influências do Oriente e do Ocidente. A música israelense é igualmente diversa, variando da música Mizrahi tradicional, com suas influências árabes, ao pop e rock israelense contemporâneo, muitas vezes refletindo a sociedade multicultural do país e sua história complexa. A literatura israelense, tanto em hebraico quanto em árabe, ganhou reconhecimento internacional, explorando temas de identidade, conflito e a condição humana. E claro, nenhuma exploração da cultura israelense estaria completa sem mencionar sua culinária, uma deliciosa fusão de sabores mediterrâneos, do Oriente Médio e do Norte da África. De hummus e falafel a shakshuka e knafé, a comida israelense é uma prova da diversidade cultural e da criatividade culinária do país.